Você tem preocupação? Mas quem não tem, né? Quem não se preocupa com alguma coisa? Quem nunca ficou sem dormir à noite por conta de algo que incomodava bastante? Por isso, hoje eu trouxe aqui André Costa, que é diretor e instrutor da Mastermind no Espírito Santo, que é uma escola de formação de líderes, e é representante da Fundação Napoleão Hill no Brasil e em países de língua portuguesa para orientar a gente como a gente consegue assim controlar ou pelo menos acalmar para levar a vida com leveza. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o meu convite aqui, André. Obrigado, Marla. Eu me sinto honrado por esse convite seu, de poder dividir esse bate-papo aqui com você, de falar de um tema que acomete todas as pessoas. Quando nós falamos de preocupação, todos nós temos preocupação. Eu, pelo menos até hoje, não conheço ninguém que não tenha preocupação. A grande questão é que, se nós não sabemos como controlar as nossas preocupações, isso pode levar a um nível mais agravante, a ponto de começar a surgir doenças em nós, e é por isso que é muito importante nós entendermos o que é uma preocupação e como fazer para deixá-la sob controle. Interessante. E como uma pessoa também pode identificar que ela realmente, que aquilo realmente é algo que já está fazendo, aquela preocupação já está fazendo mal para a vida dela? Que dica aí você daria para ela pensar e refletir? Olha, isso daí será que seria interessante você estar tão conectado com isso? Gostei dessa pergunta, essa primeira pergunta sua. Mas antes de responder essa questão de identificação, vamos conceituar o que vem a ser uma preocupação. Preocupação é uma ansiedade ou uma angústia que está associada aos nossos medos. Quando eu falo que é uma ansiedade, significa que é algo que ainda pode vir a acontecer. E quando eu falo de angústia, é algo que aconteceu no passado, que eu não quero que aconteça novamente. E lembrando que, como eu disse, né, ela está associada aos nossos medos. Então, toda vez que eu sinto medo de alguma coisa, ali gera uma preocupação, ok? Então, fique muito atento a isso. Quando você começa a disparar gatilhos de medo, começa a sentir aquela sensação de medo, de ansiedade ou de angústia, ali existe uma preocupação. Agora, preocupação não é algo real. Ela só está na nossa cabeça, mas no nosso ambiente ela não existe. E como está na Mas como nossa assim não é mente, algo real? É um fato que aconteceu e aquilo está incomodando bastante. aí deixa de ser uma preocupação e passa a ser um problema. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para nós identificarmos o que é um problema e o que é uma preocupação. Imagine que você está fazendo as suas contas, o fechamento do mês. Você recebeu o seu salário, por exemplo, você tem as suas contas para pagar, e eu sei que a gente está no final de janeiro aqui, mas imagine que você está fazendo isso há 10 dias atrás, e você está fazendo os fechamentos. E aí começa a vir aquela dúvida, será que eu vou ficar negativo esse mês? O mês não acabou ainda. E você já está pensando se vai ficar negativo ou não. Isso não é um problema. Porque quando você olha a tua conta bancária, está no azul, tem algumas contas para chegar, mas você não sabe, às vezes, o valor de quanto que vai ser. Então, isso é uma preocupação. Agora, nós estamos aqui no dia 29 de janeiro. E você olha para a tua conta agora e está no vermelho. Aquilo que você, 10 dias atrás, você pensava que poderia ficar, agora você está. Isso é um problema. Então, se é um problema, nós precisamos resolver. Se é uma preocupação, nós precisamos controlar isso daí. Então, não dá para Então, resolver uma preocupação e controlar um problema. aí eu tô aqui ansiosa, então fala, quais são as dicas então para a gente controlar essa preocupação? Ótimo. Uma dica muito legal para que a gente possa controlar as nossas preocupações, que eu gosto muito, inclusive que nós colocamos isso dentro dos nossos treinamentos da Mastermind, é viva o dia de hoje. Essa, para mim, ela é fundamental. Por quê? Quando nós estamos com a nossa mente divagando entre o passado, o futuro e o presente, nós estamos fragmentados, porque eu não consigo viver o momento presente, porque às vezes minha mente está lá no passado, ou às vezes ela está lá no futuro. E as coisas que acontecem no presente eu deixo de aproveitar, eu deixo de curtir,
porque esses pensamentos estão gerando preocupações e me impedem. Então, toda vez Nossa, que isso é você muito sentir... interessante. É, Muito interessante, sabe por quê? Quando eu estudava para concurso, eu só vivia no momento futuro. E é muito triste isso, mas eu não lembro de coisas do meu filho bebê, porque eu ficava naquela ansiedade em passar, que eu não lembrava. E quando eu ouvi essa frase lá da Mastermind, eu comecei, ó, vamos viver o momento presente. E eu tenho exercitado constantemente esse exercício de viver o momento presente, que agora que eu consigo viver o momento presente, eu estou sentindo que o tempo está passando até mais devagar, porque antes parece que o tempo passava tão rápido que uhum, tudo acontecia numa velocidade incrível e eu não conseguia enxergar. Então agora, como eu fico o tempo todo atenta ao momento presente, é como se eu visse tudo em câmera lenta e às vezes dá até uma agonia, porque eu vivia no estado de acelerado, mas eu vivi tão acelerada, e olha que eu conversando com você, eu sou acelerada, imagina. Como eu era mais acelerada ainda. E aquilo ali, agora que eu consigo identificar tudo, é incrível, parece que eu estou fora do mundo, assim, enxergando tudo que está acontecendo. exatamente. Então, assim, como que eu faço para, às vezes, voltar ao momento presente? Faça 3 perguntas. Onde eu, que dia é hoje? Onde eu estou e quem eu sou? Quando você começa a se perguntar que dia é hoje, você volta para o teu presente. Onde eu estou? Você percebe o ambiente e quem eu sou. E aí você volta a ter consciência do seu ser e isso te ajuda. Esse princípio de viver o dia de hoje é igual nós nos colocarmos como se fosse um compartimento hermeticamente fechado e não ficar divagando com as coisas. É só aproveitar o momento presente. E isso nos impede de ficar pensando nas preocupações, certo? Uma segunda dica que eu dou para controlarmos as nossas preocupações, e essa aqui a gente até costuma fazer um pequeno questionário nas nossas turmas, é que praticamente quase todas, vamos colocar assim, vou talvez exagerar um pouco, 90% daquilo que nos preocupa não se torna um problema em nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que você fica pensando, será que eu vou ficar no vermelho no final desse mês? Isso é uma preocupação. Né? Toda vez que você usa o termo e se, isso são preocupações. Quando você começa a analisar as preocupações que você tinha no passado e ver, fazer um levantamento de quantas delas viraram problemas na tua vida, você vai ver que foram muito poucas. Muito poucas. Então, claro, as preocupações nos ajudam a tomar ações, certo? Mas ficar com aquilo na cabeça o tempo todo não nos ajuda. Então, saiba, use essa estatística, esse poder das estatísticas a teu favor, para que você entenda que, olha, isso aqui é apenas uma preocupação, deixa eu trabalhar para que essa preocupação saia, deixa eu controlar e trabalhar para que isso não vire um problema e pronto, daqui a pouco ela sumiu, você nem vai lembrar mais disso. E eu posso acrescentar mais uma? Claro. E São uma que, quantas, na verdade, que você vai me falar? na verdade, eu vou falar de algumas, porque, na verdade, dentro do Mastermind, nós trabalhamos 33 dicas para controlar as nossas preocupações. Talvez Caraca. nesse bate-papo de hoje aqui, Marla, a gente não consiga abordar todas elas. Quem sabe a gente pode programar até um segundo. Mas a terceira dica que eu quero colocar é: lembre-se do pior que pode vir a acontecer. Né? Quando você tem uma preocupação, lembre-se do pior que pode vir a acontecer e o que você vai fazer nessa situação. Vou colocar um exemplo aqui bacana, né, que eu costumo usar. Imagine que você tem um financiamento de repente, você perde as suas receitas. Você, sei lá, não ficou desempregado, está sem receita nenhuma, não está recebendo nada. Aquilo vai gerar, aquele compromisso com o financiamento vai gerar uma preocupação muito grande, certo? Ou, eventualmente, você tem receita, mas naquele mês você não vai conseguir pagar aquela parcela do financiamento. Então, o que pior pode acontecer se você está comprando
um imóvel, por exemplo, e você não consegue pagar as prestações daquele imóvel. O que vai acontecer de pior? De pior, Perdeu nesse o caso, imóvel, é ué. perder o imóvel. E você entende muito bem de imóveis, né, Marla? Você vai Isso perder o é muito imóvel. sério, a pessoa É, vai perder o imóvel dela, isso é preocupante. é preocupante demais. Mas suponhamos que você acabou de perder o seu imóvel. O que você pode fazer? Ah, vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou ligar para um amigo, perguntar se eu posso passar alguns dias na casa dele. Eu não sei, eu vou arrumar um dinheiro, um empréstimo para poder saldar aquelas parcelas que estão atrasadas para que eu não possa, para que eu não perca o meu imóvel. Ou seja, encontre uma solução. Veja, né, que soluções você tem numa situação como essa. Por que isso? Quando a gente faz esse exercício de imaginar o pior e encontrar uma, duas, três, N soluções para isso, naquele momento nós experimentamos tranquilidade. Nós experimentamos paz. Porque agora eu sei o que eu posso fazer. Eu não vou ficar desesperado quando isso acontecer. E se porventura não vier a acontecer, o banco me ligar, falar, ó, você está atrasado, eu vou te dar mais algum prazo para poder você quitar isso aqui, ótimo, você já sabe o que tem que fazer. O problema não é tão grave quanto você imaginou que fosse. Ou seja, estamos no lucro. Eu penso assim quando eu preciso tomar uma decisão muito difícil na minha vida. Antes de tomar essa decisão, eu penso o que de pior pode acontecer se eu seguir nesse caminho ou se eu seguir naquele outro caminho. Então, eu pondero e analiso se eu sigo realmente ou se eu deixo aquilo ali acalmar mais um pouco para depois pensar melhor qual decisão tomar. Então, geralmente, quando meus colaboradores chegam com uma situação muito complexa, e aí, o que a gente faz? Eu pergunto para ele o que de pior pode acontecer dentro dessa situação? Aí eles começam a me responder. Então, e aí, vamos seguir ou a gente para por aqui? Uhum. Geralmente dá certo esse pensamento para uma decisão futura, mas depois que o negócio já está um pouco complexo, é bem desafiador tomar uma decisão Sim, assim. sim. Mas, por exemplo, quando você, né, pegando as decisões futuras, quando você estabelece uma ação, qual é o seu sentimento depois que vocês batem o martelo juntos com a equipe? Não, nós vamos fazer isso. Que sensação que vocês experimentam? É como se a gente já soubesse o que ia acontecer e a gente não fica preocupado, fica mais leve. Fica leve, isso traz leveza para nós. E a Isso aconteceu leveza, com. pode falar. Desculpe te interromper, mas isso aconteceu agora, esses dias. Estavam tentando roubar a moto do cartório. Nisso, meu substituto entrou em pânico. Falou, estão tentando roubar a moto. Eu falei, mas calma. Ela, mas está tentando roubar. Eu falei, mas a gente não tem seguro da moto. Então, assim, vamos ter calma, cautela. A gente tem que se proteger primeiro. Vamos ver o que está acontecendo, vamos respirar e vamos. Aí sim a gente consegue tomar alguma atitude. Se a gente entrar em desespero, a gente desequilibra e a gente não consegue. Eu, por exemplo, se eu entrar numa situação de pânico, eu fico paralisada. Eu não tenho Uhum. essa. Já tem pessoas que atacam, né? Sim. Então eu penso que a situação foi inversa. Eu queria parar para refletir e ela já queria agir ir lá pegar os caras. Eu falei, mas calma, não é assim, o cara tá lá. Nós somos mulheres indefesas. Uhum. Mas foi bem interessante essa É. situação. E aí, você falando dessa situação de pessoas que querem agir, que ficam em pânico, outras pessoas que ficam mais calmas, isso nos leva a pensar, a refletir uma outra dica da importância que nós temos de controlar as preocupações. Por quê? Eu vou tentar fazer uma explicação um pouco mais, talvez técnica, vou usar esse termo aqui. Como eu disse, a preocupação é algo que já aconteceu, que está acontecendo ou que pode vir a acontecer. Na tua opinião, Mara, preocupação é algo que aconteceu, que está acontecendo ou pode vir a acontecer? Eu penso que é algo que ainda pode vir a acontecer. Isso, ou seja, então ela é uma hipótese. Se é uma Sim, hipótese, está no campo da onde? Dos nossos pensamentos. pensamentos, está aqui na nossa cabeça. E aí o que acontece? A ciência já mostrou que o nosso pensamento ele emite uma onda
uma onda, né? Os nossos pensamentos são ondas que divagam aí pelo ar, pelo éter, pelo vácuo, o que seja, tá? E se são ondas, os pensamentos que nós emitimos, para quem acredita nisso, ele afeta as outras pessoas e a nós mesmos, né? Se são ondas, existe matéria nisso aí, né? Einstein já provou que é uma energia, é uma onda, é uma energia, e Einstein provou que toda energia tem uma matéria. Aquela fórmula que ele colocou lá é igual a mc ao quadrado. Aquele m da fórmula significa uma matéria, tem um peso aqui. Então, o que acontece? Se a preocupação está na nossa mente, é um pensamento, e nós estamos emitindo essa energia através dos nossos pensamentos, e aquilo tem uma matéria, aí existe uma outra lei física que fala assim, que dois corpos, eles se atraem, a lei da gravidade de Newton, né? Então, aquela energia que nós acabamos de emitir, de preocupação, ela vai ser atraída para o corpo mais próximo dela, que é o nosso próprio corpo físico, e somos nós mesmos. Então, aquela energia negativa da preocupação, ela volta para nós. E se ela volta para nós, ela volta fazendo o quê? Aí o teu marido, ele é médico, ele pode explicar, ele vai somatizando isso em nós até que, de repente, surge uma doença. Surge um AVC, surge um ataque cardíaco, você começa a ficar hipertenso, você começa a desenvolver úlceras, às vezes você começa a desenvolver coceiras no corpo, e não entende por que toma remédio, faz exame e não consegue curar isso daí. Por quê? Porque isso está na nossa cabeça, essas são preocupações. Então, pense num preço exorbitante que você pode vir a pagar se você não controlar as suas preocupações. Como eu disse, o menu é amplo e à medida que nós vamos passando de idade, vamos ficando mais experientes, esse menu vai crescendo cada vez mais. Então, se você quer ter, vamos chamar assim, envelhecer com saúde, chegar na melhor idade com saúde, aprenda a controlar as suas preocupações. Interessante. Dá mais dica aí, André. São Hã? 33. Ah, claro. Ó, outra dica que eu estou dando algumas dicas aqui também, daquelas que eu me lembro de cabeça, tá, Marco? Porque 33 guardar todas elas é complicado. Uma dica assim que salva muita gente, muita gente. Quando a gente está nas salas do Mastermind, falando sobre como controlar as preocupações, as pessoas costumam, toda turma tem pelo menos 3 pessoas que usam essa dica que eu vou dar agora, que é acreditar em Deus. Por que eu gosto desse princípio de controle de preocupações? Eu, na minha visão religiosa, né, eu acredito que Deus é o nosso Pai e Ele é justo e bondoso. O que quer dizer com isso? Né, eu vou usar o termo bondoso. Ele sempre quer o nosso bem, sempre vai querer o nosso bem. Independente das coisas que estão acontecendo conosco, Deus vai querer o nosso bem. Então, quando eu acredito em Deus, quando eu levo o meu pensamento para Ele, faço uma oração, falo, meu Deus, me ajuda, essa preocupação aqui e tal, ele vai vir. E quando nós acreditamos em algo maior do que nós, muito maior do que nós, que às vezes governa a nossa vida, nos deu esse dom da vida, que quer o nosso bem, nós vamos perceber que a nossa preocupação é um grãozinho de areia. É algo tão insignificante diante da presença divina, da bondade divina, da justiça divina, que não faz sentido eu continuar preocupado com isso daí. Então, muitas pessoas costumam fazer isso. No momento de preocupação, faz uma meditação, faz uma oração, pede uma ajuda a Deus, e essa ajuda sempre vem. E ajuda a pessoa a se sentir mais calma, pelo menos naquele momento em que ela faz essa oração. Então, começa a fazer isso também. Sentiu uma preocupação excessiva, não está conseguindo dormir à noite por conta dessa preocupação, está perdendo o apetite, porque essa preocupação está rondando sua cabeça toda hora. Para um momento, silencia, faça uma prece e tenho certeza que peça para poder dormir com tranquilidade, que Deus vai prover isso para você. Eu acredito nisso também. Quando acontece algo que está fora do meu controle, eu falo, olha, a minha parte eu já fiz, agora eu entrego e confio que vai dar tudo certo. E incrível, que eu já tive, assim, experiências
que dá para escrever um livro de coisas Conta uma, assim. então, para nós, para as pessoas que nos assistem aí, fala mais dessas experiências que você teve. Olha uma experiência, eu até emociono só de lembrar. Quando eu montei o cartório, tinha uma série de pessoas que eu conhecia, mas é que era de outro cartório. E então eu busquei ser justa com a colega que passou e eu falei para ela, olha, esses são todos os colaboradores do outro cartório que já trabalham no cartório que você vai assumir. Então tá aqui o telefone deles. Se eles gostarem, quiserem ficar com você, tá tudo bem. Todo mundo quis ficar com ela. Não tinha ninguém para trabalhar comigo quando eu voltei o cartório. Nossa, e aí? Aí eu falei assim, nó, vou começar um cartório do zero no lugar que nunca teve cartório e sem ninguém para trabalhar comigo. E aí nisso eu falei assim, olha, o senhor sabe o que é melhor para mim. Tá tudo certo. E aí me liga meu funcionário, que já trabalhava comigo em outro cartório, né? Que antes eu estou trabalhando desde 2012. Ele estava organizando as instalações, ele falou assim, Marla, tem um cara ali que, nossa, eu não consigo mais falar com ele, ele está insuportavelmente brigando por conta do ar-condicionado. Então, vai lá você para resolver, porque eu não consigo resolver mais. Aí eu fui rezando, ai, Senhor, coloca na minha boca as palavras certas. Quando eu cheguei para conversar com esse cara do ar, aí eu consegui resolver lá. Aí ele falou assim: vem cá, você é esse povo do concurso? Eu falei: sou. Ele é, eu conheço a fulana de tal, que é uma pessoa maravilhosa que trabalha comigo hoje. Assim, Uhum. eu falo que foi Deus que colocou na minha vida, assim, sabe? Aí ele falou assim: olha, ela tá querendo trabalhar, por que você não liga para ela? Eu falei assim: uai, então tá, me dá o telefone dela que eu ligo. E assim, foi bênção na minha vida, sabe? Então, outra coisa interessante que aconteceu, eu nunca achava ponto cartório. Muito Uhum. caro, muito caro. E aí falei assim, aí todo ponto que eu procurava, eu pensava assim, ai, podia ter assim um dedinho de vista para o mar. E nossa, meu sonho. Eu sempre sonhei assim, algo que pudesse enxergar o mar. Aí, mas procurava ponto, não achava, mas nunca procurei de frente para o mar. Aí até que uma amiga minha me ligou, mas por que você não olhou ainda aquele ponto ali onde ficou a Unimed, que é de frente ao mar? Eu falei assim, ué, mas eu acho que lá não cabe, lá é pequenininho. Quando eu entro lá dentro, lá é gigantesco, profundo. E o aluguel, assim, 1/3 do valor que eu tinha encontrado, sabe? Uau. Aí eu falei assim, vista para o mar com 1/3 do valor, eu falei assim, Senhor, o Senhor me dá muitas provas de que a gente precisa só entregar e confiar que vai dar tudo certo. Assim, eu me emociono, porque assim, isso eu já tive vários. Se eu fosse contar aqui tudo, a gente ia passar o dia conversando. Mas me Sim. fala uma última dica de ouro, assim, aquela que você sempre carrega também para orientar aí teus alunos. Uma dica de ouro é entenda que o medo do problema é muitas vezes maior do que o problema. O que que isso nos vem trazer? Lembrar o seguinte, que quando nós, às vezes, nós temos uma preocupação, às vezes é uma preocupação de um problema que pode vir a acontecer. Voltando aqui, já que vai ser editado. Então, assim, a dica é, o medo do problema é muitas vezes maior do que o próprio problema. Quando nós temos uma preocupação, é de preocupação que às vezes é de um problema que pode vir a acontecer. E o que acontece? Na nossa cabeça nós começamos a imaginar monstros, bichos de 7 cabeças, começamos a imaginar um monte de coisas sobre aquele problema que isso nos paralisa. E aí, quando nós damos o primeiro passo, nós percebemos que aquele monstro que tinha 7 cabeças era uma coisa pequenininha, que aquele leão que nós iríamos enfrentar, na verdade, é um gatinho. Então, por quê? Porque enquanto nós estamos, né, olhando para aquela preocupação, aquele problema, e não dando o primeiro passo em direção a ele, aquilo é um monstro. Mas quando nós damos o primeiro passo, nós percebemos, na maioria das vezes, que aquilo é algo muito pequeno diante daquilo que nós imaginamos. Então, não paralise diante de uma preocupação que você tem. Não fique, né, aguardando que as coisas se resolvam sozinha ou que ela vai sumir de repente. Haja, você tem que agir, você tem que fazer acontecer, você tem que estar ali
não parado, fora da sua zona de conforto, da sua inércia, para que você possa trabalhar para que aquela preocupação, de fato, não aconteça e que aquele monstro, que aquele leão se torne um gatinho. E saiba que as preocupações, elas são mutáveis, elas mudam, tá? Eu vou fazer. Então, assim, hoje você controlou uma preocupação, daqui a algum tempo essa preocupação nem passa mais pela sua cabeça, vão vir outras preocupações. A nossa É a gente vida, fazer a nossa parte, né? E exatamente. entregar, que o universo ele trabalha o restante. É, Lembrando, só recapitulando uma questão muito importante aqui que eu não contei. Sabe essa minha amiga que eu falei que foi quem me mostrou o ponto? sim. Sabe como que eu conheci ela? O concurso demorou muito para eu assumir a serventia. Fiquei 6 meses aqui Uhum. aguardando ser chamada. E aí eu não conseguia fechar um contrato de aluguel, então o lugar que eu estava me expulsou. Numa sexta-feira falou: você tem até segunda-feira para você sair daqui. Minha nossa. Aí eu fico super emocionada. Então, assim, eu lembro de eu deitar no chão, que eu já estava sem forças, eu com um Aham. bebê de 6 meses, uma outra criança de 3 anos e Sim. uma babá sozinha aqui em Vitória. Uhum. Aí eu deitei no chão e falei assim: Senhor, tá tudo certo, o Senhor vai encontrar um lugar para mim. Aí a faxineira que hoje cuida do cartório, limpa o cartório, que ela falou que ia trabalhar comigo depois disso. Ela falou assim: olha, Dona Maria Rita tá precisando alugar o apartamento dela lá no 8º andar. Por que você não vai lá e pergunta para ela se ela não arruma? Aí no sábado ela mobiliou o apartamento dela inteiro, comprou até mixer para fazer. Sou muito grata essa mulher. Até Nossa. mixer para fazer a papinha do meu bebê. E foi ela que falou para mim: por que você não olha aquele ponto de frente ao mar? Então a sensação que eu tinha é que, sabe aquela história da Bíblia que fala assim: eu só estou vendo 2 passos, estou vendo 2 passos, é porque eu estou te carregando, minha filha. Uhum. E assim, é tudo muito lindo. Exatamente. Então, gente, esse é o bloco Isso Melhora a Vida. Eu trouxe aqui André Costa para poder nos dar algumas dicas. Não tem como dar 33, não fica muito longo o vídeo e não tem tanta emoção. Mas fica aí umas dicas-chave, as mais importantes que você pode levar para você. E principalmente, entregue e confia que vai dar tudo certo. E sua Legal. vida vai ser leve. E viver com leveza é muito maravilhoso. Posso só fazer um Gratidão aí pelo convite, André. Eu que agradeço. Posso só fazer um encerramento aqui? Claro! Fala de encerramento. Eu vou citar uma história que aconteceu com o meu instrutor, Enoir Santos. Ele, quando eu estava numa das turmas do Mastermind, ele contou essa história para nós. Ele falava que uma das turmas que ele estava conduzindo em Santa Catarina, na época que ele morava lá, agora eu não lembro de qual cidade para qual cidade ele estava se deslocando, mas ele estava numa rodovia que era cheia de curvas, de difícil ultrapassagem e cheia de caminhões. Mas no meio do caminho existia um ponto aonde vendia uma pamonha que ele amava. Então ele estava doido para chegar em casa, ultrapassando os caminhões, tal. Foi chegando perto daquele ponto, ele falou: "Meu Deus, para ou não para comer uma pamonha?" E aí ele falou assim: "Ai, meu Deus, mas estou doido para chegar em casa. Se eu parar, os caminhões vão todos passar." Aí ele falou: "Mais uma pamonha, momento para relaxar, viver o momento presente é a melhor coisa." Ele parou, os caminhões Ah, ele é passaram. goiano, né? Que gosta de pamonha. Aí ele comeu aquela pamonha e depois ele voltou para a estrada e foi passar os caminhões novamente até chegar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Que preocupações são iguais caminhões na estrada. Quando você vence um, vem outra, vem outro, vem outro. E não dá para a gente poder eliminar todas elas da nossa vida. O que nós podemos fazer é saber controlá-las, viver o dia de hoje, acreditar em Deus, que as coisas nós traremos leveza para a nossa vida. Marla, obrigado por esse convite. Espero que quem está nos assistindo tenha sido de grande valia e aguardo o teu convite para mais um momento como esse, ok? Ah, com certeza. Se você gostou, faça aqui o seu comentário. Quer que eu convide novamente André Costa para te dar mais dicas de como controlar preocupações excessivas? Compartilhe, ajude quem você ama, porque justo para mim é assim. Bom para você e para mim. Até breve. Até mais, gente. Um grande abraço.